Nós temos uma necessidade de proteção de autoimagem muito grande. Nós temos aquela necessidade de que eu não quero me despir diante do espelho e ver quem eu sou de verdade. Eu não quero assumir para os outros que eu erro. Eu não quero assumir para mim mesma que eu erro. Então melhor deixar quieto. Eu não sei o que que a minha mãe fez, mas a minha mãe me ensinou a eu não sei como. Se tu me disser assim: "Tá, mas como é que tu aprendeu isso?", eu não sei, mas eu tenho uma facilidade tão grande de olhar meus defeitos. O que é meio exagerado também, porque daí eu olho muito mais meus defeitos do que minhas qualidades. É real isso. Mas eu não tenho problema nenhum em olhar pra frente e dizer assim: "Ó, putz, eu tô errando nisso aqui". Principalmente se for eu identificando, né, se for uma outra pessoa identificando, eh, não é eu, é todos nós temos essa coisa de dizer assim: "Não". Agora quando é nós mesmos que identificamos o erro é mais fácil. E um outro ponto que eu tenho, né, identificando meu próprio erro, é que eu não gosto que as pessoas que as pessoas me mandem, assim, digamos, né, falando a grosso modo. Então eu não gosto que elas vejam o meu erro, eu gosto de eu ver o meu erro antes delas. E isso eu não tô falando de erro de português, porque erro de português eu não tenho problemas mais com isso, porque eu sei que eu erro muito. Mas eu digo erros grandes, assim, né, eu prefiro eu identificar e eu corrigir, porque eu não gosto de ser cobrada. Por isso que eu sou tão rígida comigo mesma, porque eu prefiro, fazer o máximo possível para que eu não seja cobrada de que eu deveria ter feito e não fiz. Então eu, tipo, sou a doida que faço, 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 faço. Mas eu não sei como que a minha mãe me educou pra ser assim, sabe, pra ser tão aberta a perceber os erros. E assim, de pessoas próximas, minha mãe, meu irmão, o Gui, eu tenho também facilidade de escutar o que eles têm a me dizer e dizer: "Tu tá errada aqui", e eu aceitar que eu tô errada, sabe. "Não, tu tem razão, é verdade". E eu não sinto nada em relação a isso, no sentido de querer me defender deles, em específico, né. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente vai treinando. E aí o meu incentivo pra ti é que tu vá treinando, não te defende, sabe, no sentido assim: "Ah, eu tenho esse erro, eu cometo esse erro", não te defenda, tipo: "Ah, realmente eu cometo esse erro. Tá, então espera aí, vamos perceber que a gente tem esse erro e que nós precisamos corrigi-lo. Ah, então eu gasto demais, por quê? Porque eu regulo a emoção. Tá, mas por que que eu regulo a emoção? Porque falando do episódio que eu gravei na pra terça, né, porque eu vivi uma experiência diversa na vida. Nossa, então eu tenho compra compulsiva como um regulador emocional. Quais são as outras formas de eu regular a minha emoção? Porque dessa forma não tá me levando para o lado errado. Então percebe que é olhar mais pra dentro, porque para o que aconteceu contigo, com a tua história de vida, do que propriamente tu pegar um livro que vai te trazer a solução. E aí, mais uma vez, eu não estou dizendo que tu não deva ler os livros, mas eu tô te incentivando que ao ler 40 livros, por exemplo, tu não fique só no livro, mas que tu tenta trabalhar em ti o que tá sendo dito no livro. E muitos desses livros, eles não têm essa profundidade também de te despertar para coisas que aí o livro A Mente Dá Dinheiro tem. São poucos livros que fazem isso, na verdade. Mas aí tem outros livros que não são de finanças que podem te ajudar. Tem um podcast aqui que eu falo sobre 12 livros para ler em 2024, 2025, que pode ajudar. Então lá eu cito o que aconteceu comigo, por que ninguém disse isso antes. Acho que esse nem citei lá, mas eu li depois. Por que ninguém me disse isso antes, que é de uma psicóloga americana, o que aconteceu comigo, que também fala sobre traumas. Outros que pode ser interessante O A Mente Acima do Dinheiro eu já disse. São livros que vão fazer mais tu refletir a tua própria história, sabe. A forma com que tu pensa, a forma com que tu lida com as coisas, e aí isso vai mudando a tua intenção.
No final das contas, o que eu quero dizer é: não fique te sobrecarregando de informações, de fórmulas mágicas que aparentemente resolveriam a tua vida, porque elas não vão resolver a tua vida. Não existe um plano ideal constituído para ti, que é só tu pegar aquele script e tu seguir. Não tem livro, não tem. Tu tem que buscar coisas, livros, cursos, que te instiguem a refletir. E óbvio que esses são os mais desafiadores. Agora mesmo antes de gravar, eu abri o direct, eu abri o WhatsApp, né, no grupo da formação, que é a formação em finanças comportamentais que eu ofereço, e a pessoa dizendo assim: "Nossa, difícil, difícil, profundo", né. Aí ela até disse: "Talvez não seja pra mim". Digo: "Não, é pra ti, é pra todos nós". Só que leva a um nível de reflexão que não é fácil e as pessoas não estão acostumadas, porque as pessoas estão acostumadas a pegar o roteirinho e querer seguir o roteirinho, e não estão acostumadas a pensar. O meu objetivo é construir capacidade de reflexão crítica sobre nós mesmos, e isso não é fácil. Só que isso é transformador. Isso vai fazer com que tu tenha uma relação diferente com o dinheiro. Porque isso vai fazer com que tu mude a forma que tu pensa sobre dinheiro, porque tu vai refletir como que tu funciona sobre dinheiro, e não sobre o script perfeito que te deram. E aí isso vai fazer com que tu te movimente diferente. Então valorize mais coisas que te instigam a pensar, porque é no movimento de pensar e pensar sobre como mudar a forma que tu pensa, que tu vai mudar as tuas intenções e mudar o teu comportamento. É por isso que eu iniciei dizendo que a mudança ela começa de dentro pra fora. Porque se tu não fizer esse mergulho dentro de ti, tu nunca vai achar a resposta lá fora. Mesmo lendo 40 livros. Ou sei lá eu quantos artigos. Esteja disposto a isso. Que não é fácil, mas é o único caminho possível.